Olá, uma boa tarde, minhas lindezas do meu canal Facebook, página Adriana Fonseca. Ui, estou cansado, o elevador do meu prédio quebrou. Tive que descer para ajudar minha filha com meu netinho, enfim. Tudo acontece, mas amém. Bora lá, bora refletir nessa tarde. Bora refletir um pouquinho sobre a vida. Estou nos ajustes aqui. Bora refletir sobre a vida, bora refletir sobre o que nós estamos passando. Bora refletir um pouquinho hoje. E bora, vamos que vamos. Uma boa tarde, meu nome é Adriana Fonseca, sou terapeuta de mulheres, cuido de mulheres. Tenho um grupo terapêutico de mulheres, a Dança Terapia, onde eu cuido do emocional da mulher e também cuido do seu físico, da sua autoestima, trabalhando a arte da dança como terapia. E hoje, terça-feira, nós temos a nossa aula de dança terapia na Rua Guarujá 239, Boqueirão, Praia Grande. E você, mulher, é a minha convidada porque hoje é aula experimental. É para que você vá, conheça meu trabalho, conheça a forma que nós trabalhamos, conheça um pouquinho desse trabalho de dança terapia, onde eu cuido das suas questões, das questões que as mulheres me levam, ali cuidando um pouquinho do emocional das mulheres, cuidando um pouquinho do físico, da autoestima, cuidando um pouquinho da sua vida com muito amor e acolhimento. Então, sem mais delongas, eu estou aqui nessa tarde para refletirmos um pouco sobre a questão de o que você já deixou de fazer por medo do que as pessoas iriam pensar ou falar de você. O que você já deixou de fazer por medo das pessoas pensarem ou falar de você? Eu sei que eu entrei num horário onde muitas pessoas estão trabalhando, outras saíram, outras foram ter os seus afazeres, mas esse vídeo vai ficar gravadinho aí pra você. E depois, logo embaixo nos comentários, você pode dizer aí pra mim o que você tem medo de fazer, porque você tem medo de que as pessoas vão pensar e falar de você. Por que você tem medo disso? O que você já deixou de fazer por medo de ser julgada, por medo de ser apontada, por medo das pessoas dizerem que você falhou, por medo de você pensar que as pessoas vão falar mal de você, vão te criticar, por medo das pessoas que estão à sua volta dizer ou falar para você ou pensar que não vai dar certo os teus projetos, os teus planos. O que você já deixou de falar por medo das pessoas, por medo do que elas vão falar ou pensar de você? O que você já deixou de fazer por você, por medo, por conta dos outros? Quantas pessoas agem dessa forma? Ah, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo e preocupação do que os outros vão falar ou achar do meu comportamento, achar do que eu vou fazer. Eu digo para você uma coisa. Há muitos anos atrás, eu tinha essa preocupação e esse medo de pensar o que os outros vão pensar ao meu respeito. O que os outros vão falar de mim se eu tomar essa atitude, se eu fazer isso. Há muitos anos eu fiquei aprisionada nessa área do medo, preocupada com o que os outros vão achar e pensar ao meu respeito. E isso me feria demais. Isso doía muito na minha alma. Até mesmo, muitas das vezes, dentro da sua própria casa, você tem medo e preocupação do que seu marido vai falar, do que seus filhos vão achar. Às vezes, você tem tanta preocupação do que os outros vergonha de você, do que os outros vão falar de você.
Às vezes você quer tomar uma atitude ou você quer fazer alguma coisa, mas sempre está preocupada com que os outros, a opinião dos outros e os outros. E quantos anos você está para desenvolver um projeto, está para desenvolver um trabalho, está para desenvolver alguma coisa na sua vida, e por preocupação do que o outro vai pensar e dizer, você ainda não realizou. Eu estive desse lado e é ruim viver assim. É muito ruim a gente desconstruir isso. É muito ruim a gente ficar nessa situação pensando, e o medo, ele vem e nos paralisa. Há quanto tempo o medo te paralisou nessa situação? Há quanto tempo o medo está te paralisando a tal ponto de você ter medo até mesmo de mudar de profissão? Até você ter medo de mudar de trabalho, de mudar de situação. Há quanto tempo você se encontra desse jeito? Há quanto tempo você se encontra preocupada, numa tristeza profunda? Há quanto tempo você engole suas palavras, suas opiniões, o seu choro, por medo do que os outros vão achar de você? Há quanto tempo você tem sido forte por fora, mas por dentro chora todos os dias, por medo do que os outros vão achar se você estiver triste? Você sabia que tem pessoas que não expõem isso porque tem medo do que os outros vão pensar sobre ela? Você sabia que tem pessoas que têm medo de dizer que tem uma depressão, que tem um problema emocional, porque tem medo dos outros acharem que ela é louca? Ou se ela está tomando alguma medicação? Essas pessoas têm medo de dizer e pensar. O que os outros vão pensar se eles souberem que eu estou tomando um remédio psiquiátrico? Às vezes é no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua família, ou no seu hall de amizade. Nós deixamos de ser nós por conta do medo. Nós deixamos de ser quem somos por medo de achar o que os outros vão pensar de nós. E quanto tempo mais você vai levar isso para a sua vida? Quanto tempo mais você vai deixar essa situação bloquear a sua vida? Quanto tempo mais você vai deixar isso paralisar os teus sonhos, os teus projetos? Uma coisa eu tenho para te dizer nesse momento: ninguém paga as suas contas, a não ser aquele que mora com você, se você é casada. Mas ninguém vai na sua casa te levar um prato de comida, te dar um acolhimento, te dar um abraço e dizer para você assim: olha, você está precisando de alguma coisa, eu te ajudo. E por que se preocupar tanto com o que os outros vão dizer a seu respeito? Às vezes as pessoas elas estão aprisionadas em certas situações por conta do que os outros vão achar. E isso é muito ruim, viver nesse ciclo, viver numa situação dessa, viver nessa vida. E você vai esperar quanto tempo mais? Será que você se cobra muito? Será que você se cobra? Você cobra muitas coisas de você e às vezes você não percebe isso? Será que essa cobrança, por conta do medo, ela não é muito mais além do que as suas forças e isso está tirando as suas forças? E por que deixar esse medo e essa preocupação tomar conta de você? Você é uma pessoa livre, você é uma pessoa única, você tem a sua identidade, você tem a sua digital. Você tem o seu DNA próprio, e por quê? E por que se preocupar com o que os outros vão achar? Às vezes, até mesmo uma forma de se vestir, você deve pensar assim: ah, mas se eu colocar essa tal roupa, o que eles vão falar de mim? É como uma terapeuta que eu, às vezes, assisto o vídeo dela, eu dou muita risada. Ela falou assim num dos vídeos dela:
Eu não lembro se o nome dela é Márcia, mas eu acho que é Márcia. Ela é psicóloga, ela é um barato, é muito gente boa. Ela disse o seguinte: se a pessoa quiser se vestir de Carmen Miranda e desfilar na Paulista, que vá, se vista de Carmen Miranda e de desfile na Paulista. Se essa pessoa está se sentindo bem como Carmen Miranda, amém. Então nós temos que, muitas das vezes, refletir sobre isso. O que tem paralisado você por medo dos outros? O que tem paralisado os seus sonhos, seus projetos, a sua preocupação do que os outros vão achar de você? Às vezes você quer falar algo para alguém, quer ser sincera para uma pessoa ou sincero, e você fica preocupado do que o outro vai achar de você. Às vezes as pessoas, elas nos julgam pela aparência. Não tem aquele ditado que as pessoas julgam o livro pela capa? É assim, dessa forma. Nós vivemos em um mundo hoje muito egocêntrico, onde as pessoas elas nos julgam pela nossa aparência, não é verdade. Eu já fui assim. Sou muito sincera a te dizer isso. Quantas e quantas vezes eu olhava para as pessoas e julgava e falava, e não tive a oportunidade de conhecer as pessoas. E é difícil desconstruir isso, esse julgamento que nós temos dentro de nós, mas não é impossível. Nós falhamos a todo momento. Mas quando nós percebemos que temos essas coisas dentro de nós, nós começamos a trabalhar de uma forma para melhor, desconstruindo esse tipo de pensamento, esses tipos de medos, esses tipos de preconceito dentro da nossa alma. Então, nessa tarde, é tão bom a gente parar para refletir um pouco e pensar assim, o porquê que eu tenho medo do que os outros vão achar de mim? O que será? Por que será que eu tenho tanto medo do que os outros vão pensar da minha forma de ser? Tem pessoas que eram tão comunicativas e por ter sido tão apedrejada por ser comunicativa, por ser uma pessoa boa, ela se fechou de vez, sabia? Tem pessoas que eram tão assim doadoras que elas acabaram se fechando porque os outros começaram a acabou se fechando, se recuou. Mas não é isso. As pessoas, muitas das vezes, que nos julgam pela capa e olham para nós e falam, não, elas têm um grave problema dentro delas. Então, quando a nossa mente ela se abre para essas coisas e a gente começa a entender que os nossos medos não têm valia nenhuma e que ele só serve para paralisar a gente começa a ter força para desconstruir esses medos do que os outros vão achar de nós. Então, nessa tarde, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vamos refletir, eu vou ler para vocês porque é muito interessante. O que você já deixou de fazer por medo que as pessoas iriam pensar e falar sobre você. Vamos refletir nessa tarde um pouquinho sobre isso. Não vamos deixar que os outros, os pensamentos do outro, as falas do outro venham paralisar a gente. Não vamos ficar com medo, porque vão me julgar, vão me apedrejar, Não se preocupe com o outro. Não se preocupe com ninguém. Então, vamos deixar também de se cobrar demais. Às vezes a cobrança por uma atitude perfeita, por um trabalho perfeito, por algo perfeito, ela se torna frustrante para você. Porque você tem medo do que o outro vai falar. E muitas das vezes você se cobra para fazer algo tão perfeito por medo do outro falar. E aí acaba você falhando com você, com o seu projeto, com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos. Então, nessa tarde eu te trago uma reflexão. Vamos refletir? Eu estou começando a fazer um canal no YouTube com o tema Bora Refletir.
Bora refletir hoje, nessa tarde, sobre os medos que te paralisam, sobre os medos do que os outros vão falar de você. Seja você simples assim. Seja você, se vista como você deseja, fale como você deseja, trabalhe naquilo que você deseja, seja quem for e como você é. Não deixe que os outros paralisem você. Não deixe que esse medo atrapalhe a sua vida. Não permita isso. Não permita que essas coisas cheguem no seu coração. E se já chegou no teu coração, nesta tarde é uma tarde de reflexão para você refletir o que é que tem paralisado você. Por quê? Por que que você tem tanta preocupação com o outro? As nossas redes sociais, ela é muito boa. As redes sociais, a mídia, ela é maravilhosa. No entanto, eu estou aqui na minha casa, no meu conforto, na minha sala, gravando, fazendo uma live para você. Isso é ótimo, isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso levar informações para as pessoas, é muito maravilhoso dedicar um tempo para as pessoas, é muito maravilhoso desejar o bem para as pessoas, porque o que a gente deseja de bom, ela volta para nós. Nunca se esqueça disso. Aquilo que desejamos ao outro de mal, ela não vai vir para nós. Aliás, ela vem para nós com força duplicada. Então, muitas das vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja para o outro, do que a gente vai falar para o outro, porque volta em dobro. Então, é tão bom a gente usar as nossas redes sociais para deixar assim reflexões, para deixar assim informações. E nessa tarde eu venho deixar para você essa informação. O que o medo tem feito com você? Por que que você tem medo do que os outros vão falar de você? Por que que você tem medo de pintar o seu cabelo de azul, de rosa, de verde, de amarelo? Ou por que que você tem medo de comer um prato de macarrão e as pessoas falam de você? Eu tô falando assim coisas bem superficiais, mas você sabe dentro de você quais são os medos que você tem dos outros falarem de você. Nós temos que parar de se preocupar com o outro, porque o outro é o outro. Os outros sempre vão falar. E a nossa mídia, as nossas redes sociais, ela é tão importante para nós e também muitas das vezes tão maléfica, porque vamos para uma rede social ver a vida do outro, criticar o outro, falar do outro. É assim. Por exemplo, vou dar assim rapidamente algo que aconteceu com um casal da mídia aí, a Fernanda, esqueci o nome do pagodeiro, e o marido, o Tiaguinho e a Fernanda, se separaram, certo? Beleza, foi escolha deles. Eles perceberam que não davam mais para ficar juntos. Eles perceberam que o casamento deles viraram mais uma amizade do que um relacionamento de amor de homem e mulher. Eles decidiram terminar esse relacionamento de boa, tranquilo, calmo. E se vocês perceberem nos comentários do vídeo deles, vocês vão perceber que só tem críticas. Por quê, gente? Vamos parar para pensar? Ela não teve medo de se expor. Eles fizeram o que acharam melhor para a vida deles, porque eles acharam melhor eles serem amigos do que inimigos. E terceiro, eles não ficaram preocupados com o que o outro iriam dizer. Mas as pessoas, elas preferem ver a desgraça do que a graça. Elas preferem ver a derrota do que a vitória. Elas preferem ver o casal se esfaqueando, se matando, para poder meter pau e dizer, tá vendo? Ele não presta, ela não presta, do que ver um casal ter um término de um relacionamento de boa. Então, os seres humanos, eles estão tão egocêntricos, eles estão assim, muitos deles estão dessa forma, que quando você expõe os seus pensamentos, quando você expõe a sua vida, a sua forma de ser, eles não aceitam isso. Só que eu vou dizer para você uma coisa, eu vou dizer muito claramente, olhando dentro dos teus olhos, eu já fui muito preocupada com o que os outros iriam dizer. Principalmente no meio da religião. Não vou entrar em questão sobre isso, mas só para você entender.
Eu era muito preocupada com o que as pessoas iriam dizer sobre mim. Mas eu cheguei num conceito da minha vida, nesse momento, que nada mais me importa, a opinião de ninguém me importa, porque ninguém vem à minha casa me dar. Quando eu estou passando uma dificuldade financeira, isso é só um exemplo. Ninguém vem na sua casa quando você está passando por essa situação. Agora, se você fizer churrasco na sua casa, se você convidar, todos vêm. Todos vêm. Te elogiam, batem nas suas costas. Então eu tinha muito medo e era muito preocupada se essa fitinha aqui que tá na minha cabeça ia agradar as pessoas. Se essa blusinha preta que eu tô ia agradar as pessoas. Se o meu uso de calça ia agradar as pessoas. Se minhas unhas vermelhas iam agradar as pessoas. Se eu passar um batom ia agradar as pessoas. Se eu fosse gorda ia agradar as pessoas. Ou se eu fosse magra demais ia agradar as pessoas. Ou se eu fosse uma mulher muda, ia agradar as pessoas. Ou se eu fosse uma mulher que falasse demais, eu ia agradar as pessoas. Então eu já fui dessa forma, preocupada demais. Hoje eu já sou muito descolada sobre isso. Por isso mesmo que eu volto a dizer que esse ano eu voltei com um grupo de mulheres terapêutico da dança terapia. Porque eu sei como é estar no lugar de uma mulher que tem depressão. Eu sei o que é estar no lugar de uma mulher sendo julgada. Eu sei o que é estar no lugar de uma mulher onde foi abandonada, aonde foi rejeitada, aonde foi abusada sexualmente, aonde foi uma mulher, aonde foi apedrejada pelas pessoas, aonde eu já tive do lado de sentimento suicida. Eu já tive desse lado, então eu resolvi por experiências de vida, trazer esse trabalho com um grupo de mulheres, porque eu sei que nós mulheres sofremos pressões por demais por conta da sociedade, por conta da família, por conta de todos que estão ao nosso redor. Às vezes, uma mulher que está no seu quarto, deitada agora nesse momento com depressão, ela está sendo julgada como uma mulher preguiçosa e que isso é frescura. Talvez uma mulher que nesse momento não tem mais vontade de viver e vontade de sair da sua casa e que o colorido do céu não faz mais sentido. Talvez uma mulher nesse momento agora sendo abusada sexualmente, maltratada pelo seu companheiro. Talvez agora uma mulher, uma jovem, uma adolescente está sendo estrupada e morta dentro de um matagal. Muito bem, e tenho estudado para isso, para ajudar pessoas e mulheres que precisam de ajuda. E esse grupo terapêutico de mulheres, eu voltei novamente para Praia Grande, porque o ano passado eu já estava com esse grupo, era eu e o meu esposo, o psicólogo Marcelo. Nós fazíamos esse trabalho no Salão Suzy Buffet, aqui na Rua Guarujá, no começo da Kennedy, pertinho do viaduto 22, é onde passam os ônibus, na Rua Guarujá. Eu estou ali num salão onde esta mulher com um coração muito bom me disponibilizou esse espaço para eu poder voltar com o meu trabalho. Porque eu vi a necessidade em consultório, aonde eu atendo, aonde o meu esposo atende. Nós temos consultórios São Vicente, Praia Grande e Santos, aonde pessoas têm nos procurado e dito, aonde eu ouço em particularidade uma mulher que foi abusada sexualmente e, consequentemente, os filhos dessa mulher também. Então você pode parar para pensar que nós não temos mais tempo de se preocupar com o que os outros vão achar. Você pode perceber que nessa tarde é uma tarde de reflexão, que você tem que cuidar de você, ter um tempo para você. Pelo menos umas 2 horas por dia, por semana, que é toda terça-feira que é esse trabalho que eu faço. Pelo menos você tirar esse tempo para você, para cuidar do teu emocional, para você se estabilizar, colocar as suas questões de vida em ordem. Então, que você nessa tarde possa refletir sobre isso. Que você